HGBS 11. Hoje a gente vai falar sobre esse fundo imobiliário, um dos fundos imobiliários mais antigos da Bolsa, o fundo imobiliário mais antigo da minha carteira. Então a gente vai entender uma operação de venda que o fundo soltou no seu fato relevante, que ele fez um desinvestimento em um imóvel em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele começou o investimento nesse imóvel em 2012 e agora está saindo de forma permanente, né, de forma total, agora em 2026. Mas antes eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês, é um ponto que eu sempre trago aqui, que é a importância de nós termos como base sólida das nossas carteiras de investimento ativos consolidados, ativos que já entregaram valor, têm resultados, que têm um histórico, seja qualquer classe de ativos, seja ações, seja fundos imobiliários. Na hora de montar a sua carteira, você tem que começar pelos ativos mais sólidos. E depois, conforme você vai criando mais maturidade, você vai adicionando outros ativos, ativos talvez com um pouco mais de risco, né? Dosando sempre o tamanho, claro, né? Quanto maior o risco, menor é a posição que você tem que ter. E dessa maneira você vai construindo o seu portfólio. Mas vamos lá, vamos direto para o fato relevante agora. Eu queria ler com vocês em detalhes. Eu sempre digo também que o melhor local para você pesquisar sobre um determinado ativo é no próprio site de RI da empresa ou do fundo imobiliário. Então, eles soltaram o fato relevante, eu vou compartilhar aqui com vocês e nós vamos ler juntos esse fato relevante. Então, eles anunciaram aqui a venda, né, o desinvestimento, eles tinham ainda uma fração ideal de 18,37%, tá, nesse imóvel que fica em Novo Hamburgo, né, o Fashion Outlet Novo Hamburgo, localizado na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E o valor da transação foi de 63 milhões e 400 mil reais. A forma de pagamento foi de 15 milhões à vista, 15 milhões 850 à vista, duas parcelas de 20 milhões 605, que serão pagas após 3 e 9 meses do fechamento, e duas parcelas de 3 milhões 170, que serão pagas 6 e 12 meses do fechamento, essas parcelas aqui corrigidas pelo IPCA. Legal. O cap rate da transação, considerando o resultado operacional estimado para os últimos 12 meses anteriores à data estimada para o fechamento, será de 7,7%. Perfeito. Adicionalmente, o preço da transação representa um valor de 29,4% superior ao último laudo de avaliação do ativo. O que acontece? Todo fundo imobiliário ele é obrigado a pagar uma consultoria para poder avaliar os seus imóveis ali anualmente. Então, ele conseguiu, né, o fundo conseguiu vender esse imóvel com um valor acima, né, do valor de avaliação em 29,4% acima do valor do laudo, tá? Então, isso é positivo. Uma vez efetivada a transação, gerará um lucro não recorrente de aproximadamente 48 milhões. Então, veja, eles investiram lá no começo, né, lá em 2012, salvo engano, colocaram um valor de 12 milhões, salvo engano, e agora eles estão colhendo os frutos de 48 milhões de lucro, equivalente a 0,37 centavos por cota, tá? Impactando positivamente o caixa, né? Óbvio, né? Teve um lucro, o lucro vai virar resultado, né? A gente sabe que os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% da geração de caixa. Então, legal, aqui ele fala sobre isso, né? Justamente, né, que o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% da geração de caixa. A gente desce aqui, então nós temos, né, o lucro 48 milhões, a venda 63, ou seja, ele investiu ali 14 milhões, na verdade, né? Eu falei 12 milhões, mas ele investiu 14 milhões lá em 2012 para colher aí 48 milhões de lucro. Então a participação do fundo, olha que legal, isso aqui é a parte operacional, né? O porquê de nós termos um gestor que tem bagagem, que tem experiência, né? Por que a gente adicionar esse tipo de expertise na nossa carteira? A participação do fundo no empreendimento teve início em 2012, a partir da estruturação de um CRI, um certificado de recebível imobiliário, para financiar a obra do empreendimento. Então, nessa etapa aqui, na verdade, o empreendimento nem existia. Então, o fundo
ele foi primordial, ele entrou ali na fase embrionária do empreendimento, estruturando um CRI. Em junho de 2015, este CRI foi convertido, daí, de fato, em participação no imóvel, né? Foi convertido em fração ideal do imóvel quando o fundo passou a fazer jus aos resultados da exploração comercial do outlet. A conversão foi realizada por um valor de 12.919. Então, o fundo investiu ali um valor de 12.909 para colher um lucro de 48 milhões. A conversão foi realizada por um valor de 2.909, como eu falei ali anteriormente, considerando a fração de 18%. Ou seja, o valor total da venda, ele foi 4,9 vezes, quase 5 vezes superior ao custo de aquisição. Após essa transação, o fundo encerrou sua participação. Então, aqui agora, o fundo encerra de fato sua participação, que já havia sido reduzida em 2024, no começo de 2024, né, com a participação de 30%. Então vamos lá para as vias de fato. Considerando todo o período presente no ativo, de aproximadamente 11 anos, o investimento gerou uma TIR, taxa interna de retorno, de 24,8% ao ano, pessoal. Vocês têm noção do que é isso? Isso aqui é retorno de grandes investidores, né? Isso aqui é um retorno até que eu digo que não é nem retorno de mercado imobiliário, né? Geralmente você consegue ter um retorno desse em ativos que tem um prêmio de risco maior, como as ações, né? Mas a gente vê aqui como a qualidade do gestor impacta, né, no resultado do fundo. É óbvio que se o cara tiver toda vez, né, um resultado desse, né, é bem difícil, né, no mercado imobiliário, mas a gente vê como faz diferença, né? Quem dera a gente tivesse todas as vendas, um resultado aí de acima de 20% ao ano, mas eles conseguiram nesse caso, né? Ao passo que o PCA médio no período foi de 5,1% ao ano, né? Ou seja, muito acima, né? A operação está sujeita à superação, enfim, né? A operação ainda está ali nas últimas tratativas para poder, de fato, agora nas próximas semanas, eles concretizarem essa operação. Então, como eu falei no começo do vídeo, é muito importante que nós tenhamos nas nossas carteiras como base, tanto na classe de ativo de ações, de fundos imobiliários, de estoques, sempre esses ativos mais sólidos. Esses ativos mais sólidos, eles vão ser ali a base da nossa carteira. A partir deles que a gente vai começar a construir e adicionar outros ativos que vão contribuir ali também com a rentabilidade do portfólio, né? Adicionando um pouco mais de risco de um lado, colocando talvez caixa no outro. Mas é muito importante a gente saber quem está por trás da gestão dos ativos que nós investimos. Então aqui é um grande exemplo que gestão faz muita diferença, tá? Isso em ação, fundo imobiliário não é diferente. Sempre digo que é muito importante a gente escolher o gestor, no caso aí de fundos imobiliários, que a gente vai investir. Claro que é importante os ativos que estão por trás do fundo, a gente saber onde esses ativos estão localizados, qual a qualidade dos ativos, mas tão importante quanto os ativos em si é a gestão. A gestão ela pode gerar valor, que é esse exemplo que eu trouxe para vocês, ou pode destruir muito valor. Então escolha sempre ativos que tendem a gerar valor para vocês. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam de investimentos, de ações, de fundos imobiliários, renda fixa, enfim, que está buscando aí da melhor forma estruturar uma carteira de investimentos pensando no longo prazo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.